Olá, aqui é Roberto Medeiros, aqui da equipe gestora. Seja bem-vindo aqui a mais esse vídeo para a gente falar sobre prevenção de acidentes, e o nosso foco hoje vai falar sobre planejamento e estratégia para evitar que acidentes aconteçam. Como que a gente pode usar isso como uma ferramenta para não ter tragédias aí dentro da nossa empresa. Então vem comigo, tem muito assunto bom aqui hoje. Todo mundo sabe a importância que tem um planejamento dentro de uma empresa. É essencial planejar o que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar, qual que é o passo a passo para chegar. Então, a gente já fala há muito tempo sobre planejamento dentro das empresas, dentro de qualquer setor, né? Tem que ter um planejamento para a gente poder chegar lá. Bons gestores, bons líderes planejam, se programam, analisam o que vão fazer hoje, amanhã, nesse mês que vem, durante o ano. Então faz parte da segurança do trabalho, faz parte da gestão da empresa um bom planejamento. É lógico que o planejamento ele é essencial. Dentro do planejamento sempre vai ter o que? Uma estratégia para você conseguir chegar aonde você quer chegar. Às vezes algumas pessoas até fazem, algumas empresas até fazem planejamento, mas acabam errando na estratégia. E sobre esse assunto é interessante que há muito tempo eu escutei aconteceu uma situação de uma história que era justamente um lenhador, onde ele estava muito tempo numa cidade antiga que quase toda o comércio ele era baseado em cima do corte de lenha, né? Então a maior parte daquela cidade se baseava em cima disso. E aí o que aconteceu? Todos os anos tinha campeonatos para dar entreter as pessoas, um campeonato para ver quem cortava a lenha mais rápido. E tinha um senhor já de idade, que todos os anos ele ganhava, já fazia muitos anos que ninguém conseguia ganhar dele. E na cidade chegou um jovem, mais novo, né, mais forte, e ele ficou sabendo desse campeonato e ele ficou intrigado como que, né, mesmo sendo um senhor há tanto tempo, ele conseguia ganhar o campeonato mesmo de outras pessoas mais jovens. Então quando teve o campeonato ele se inscreveu para ir lá e ele queria ganhar desse senhor então que era o campeão. Então começou o campeonato, começou todo o processo, né? E aí nesse evento o que eles faziam no evento? Eles faziam uma pilha de lenha para um e uma pilha de lenha para o outro. Então cada um ficava com a sua pilha de lenha, um de um lado e o outro do outro lado, e aí dava o tempo. Em tanto tempo tinha que cortar aquela pilha de lenha. E aí o que aconteceu? Então deu a largada para o campeonato, né? Os dois chegaram na final e aquele jovem estava lá naquela ânsia de poder ganhar daquele então campeão. Então o juiz, a hora que apitou e começou, e aquele jovem, né, pegava o machado e batia com toda a sua força, e uma e duas, e aquele suor começou a escorrer, e volta e meia aquele jovem ele pegava e ele dava uma espiadinha para quê? Para ver como é que estava o concorrente dele lá. Só que quando ele olhava, né, porque eles ficavam separados um do outro, ele olhava, ele via que o lenhador, que era o campeão, ele estava parado. Ele achava aquilo estranho, mas ele falava, não vou perder meu tempo, né, porque eu vou ganhar. E aí ele voltava a cortar a lenha, né? Parava mais um pouquinho, dava uma espiadinha, o senhor lá estava parado de novo. Ele, rapaz, mas que coisa estranha, né? E ele voltava a cortar a lenha dele, até que o juiz parou a competição lá, e aí foi olhar quem que tinha cortado mais lenha, né? Então aquele jovem já estava achando que estava certa a vitória dele, né? Porque ele via várias vezes aquele senhor parado, e quando o juiz foi contabilizar ali, de novo aquele senhor ganhou o campeonato, e o jovem não conseguia entender como que ele tinha cortado mais lenha. E quando acabou, entregou a premiação e tudo mais, aí aquele jovem foi conversar com aquele senhor que tinha sido campeão, e aí perguntou para ele, né? Mas eu queria entender como que o senhor fez para ganhar de mim, porque teve várias vezes que eu olhava e o senhor estava parado e eu não parei de cortar lenha nem um minuto. Todo momento, né, estava suado, estava molhado, de tanto estava suado. Eu não consigo entender.
E aí aquele senhor olhou assim para ele e falou: meu jovem, né, eu não estava parado como você está achando que eu estava parado. Na verdade, eu estava afiando o meu machado. E aquele dia, aquele jovem guardou aquela lição para a vida toda dele, tá? Às vezes a gente acontece isso com a gente, vai fazendo, e a gente não para para quê? Para afiar o machado. E olha a lógica que tinha em afiar o machado, porque quando vai cortando a lenha, o fio ali da valha, do machado, ele vai ficando, vai estragando, vai ficando cheio, né? Não vai ficando boa. Então quando ele amolava o machado, ficava mais afiado. Então é muito provável que a força que ele tinha que fazer era muito menor e o resultado era muito maior. Então, essa é a importância de planejamento e estratégia. A gente consegue, com um planejamento e uma estratégia boa, fazer muito menos esforço e conseguir ter um resultado muito maior. Ah, Medeiros, mas como que eu posso aplicar isso à segurança do trabalho? O que isso tem a ver? Tem muito a ver, tem tudo a ver, na verdade. A gente vai fazer 4 aplicações básicas aqui. Primeira aplicação, trabalho em altura. Poxa, se eu vou fazer um trabalho em altura, eu tenho que planejar, eu tenho que montar uma estratégia de como eu vou executar esse trabalho em altura. Então, eu já tenho que ter o cinto que eu vou usar, eu já tenho que ter os materiais que eu vou levar lá para cima. Imagina, você sobe 50 metros para fazer um serviço num silo, num armazém, aí você chega lá em cima, puxa, esqueci a chave de fenda, esqueci o alicate, esqueci sei lá o que eu esqueci, entendeu? Então a gente tem que se planejar, tem que se organizar, tá? Então vai fazer um serviço em trabalho em altura, veja se todos os equipamentos estão ali, todas as ferramentas necessárias para executar aquele serviço, e então, né, solicita ali a permissão de trabalho, se for ela necessária. Tá tudo certo? O pessoal já tem treinamento por trabalho em altura? Tá todo mundo autorizado para fazer esse trabalho? O pessoal tá com exame médico, tá tudo beleza? Não, tá tudo beleza. Então, então vamos fazer esse serviço então. Então, organiza, planeja com antecedência, para daí não chegar lá em cima, esqueci minha luva. Poxa, como que eu vou fazer um trabalho em altura sem luva? Então, observa todos esses fatores antes, para quando você for fazer o serviço, você vai ser mais eficiente, vai fazer mais rápido, com mais resultado e com segurança, que claro, sempre é o principal, né? Infelizmente a gente vê acidentes acontecendo. Então a primeira aplicação é com relação ao trabalho em altura. Se planeja, monta uma estratégia boa para você fazer esse serviço com segurança e o mais rápido possível aí, beleza? Segundo aspecto de aplicação aqui essa questão de planejamento e estratégia, espaço confinado. Se a gente vai trabalhar no espaço confinado, a gente tem que se planejar, se organizar. Por quê? Eu tenho que fazer a PET, a permissão de entrada e trabalho, antes de entrar no espaço confinado. Então eu tenho que gerenciar isso para fazer a solicitação, porque é o supervisor do espaço confinado que libera para eu entrar naquele local. Então ele tem que ter essa liberação. Eu tenho que pegar o meu medidor de gases e fazer a mensuração para ver se não tem enriquecimento ou falta de oxigênio naquele espaço confinado, se não existem outros gases que podem se formar lá dentro também. Então vai o aparelhinho para saber se está tudo beleza. Está tudo beleza? Durante a execução do serviço também tem que fazer uma monitorar se está tudo beleza, se não criou um gás durante aquele período. Tem que ter todos os equipamentos, tem que ter um processo, um procedimento, tem que estar claro para todo mundo qual é o procedimento de resgate se acontecer alguma coisa com a pessoa lá embaixo. Espaço confinado não pode fazer sozinho, tem que fazer junto com outra pessoa. Então, o vigia já está tudo beleza, né? Ele está treinado, ele recebeu o treinamento, como é que está? A questão de autorização para ele entrar no espaço confinado existe, está tudo ok? Então, são aspectos do espaço confinado que a gente tem que montar um planejamento e uma estratégia
estratégia para quê? Para a gente alcançar o resultado com menos esforço, mais rápido e para fazer, claro, com segurança, que é o que a gente sempre tem falado. Então, pensar em todos esses aspectos é importante. Eu tenho que ir lá pegar a chave, né? Porque tem que o espaço confinado, todo espaço confinado tem que estar cadeado. Então, opa, como é que tá? Eu tenho tempo para mim ir lá fazer isso, pegar, abrir, faz o serviço, foi com todas as ferramentas, foi, voltei, faz uma viagem só, né? Porque se você não se planejar corretamente, vai ter que fazer 2, 3 viagens. Isso é mais risco, isso é perda de tempo, isso é mais exposição. Quanto mais você está exposto ao risco, mais a probabilidade de acontecer um acidente. Dos 4 itens, então a gente falou de trabalho em altura, falamos de espaço confinado e agora nós vamos falar sobre a parte de eletricidade, né? Então, planejamento estratégico para fazer serviço com eletricidade. Algumas coisas básicas talvez a gente pode fazer, se a gente tem o curso de NR10 básico, aí beleza. Mas tem muitas coisas na parte elétrica que nós não temos nem autorização para fazer. Então a gente tem que chamar um pessoal de fora. A eletricidade é um risco invisível. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já viu colegas, eu já vi pelo menos, né? Não sei se você escreve aqui embaixo, se você já viu algum acidente com a parte elétrica. Normalmente ele não dá muita chance, não dá uma segunda chance. Normalmente ele é fatal ou muito grave. Então a gente tem que ser preventivo. Existe trabalho na parte elétrica que você tem que fazer com uma roupa especial, uma roupa anti-chamas. Os EPIs tem que ser todos EPIs isolantes. Por quê? Porque senão vai conduzir a energia. Então, você está vendo tanto de detalhes que existem para fazer um serviço com a parte elétrica? Por isso que é proibido as pessoas que não têm autorização mexer na parte elétrica. Tem que ter autorização, tem que ter habilitação para mexer na parte elétrica, porque senão não pode, o risco é muito grande. Então a gente tem que ficar longe se a gente não tem essa autorização, esse conhecimento para poder mexer nessas determinadas atividades que envolvem eletricidade. E para a gente finalizar, então, aqui o nosso treinamento, o último assunto é sobre ergonomia, sobre essa parte de levantamento de peso. Então nós não falamos de planejamento estratégico, não é isso que a gente está falando, para a gente afiar o nosso machado, para a gente fazer mais e mais rápido. E a questão da ergonomia é a mesma coisa. Se a pessoa pegar um peso da forma errada, ele vai se cansar muito mais rápido, ele vai ter dor na coluna, ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho. Então quando a pessoa vai lá, flexiona o joelho, mantém a coluna reta, sabe? Ela analisa antes aquele trabalho para fazer da melhor forma possível, ela consegue ter um resultado muito maior. Afinal de contas, como é ruim ter uma dor na coluna, né? Uma dor na cervical. Então a gente tem que ser preventivo. E ser preventivo na parte ergonômica é, poxa, não, está muito pesado isso, eu vou esperar meu colega para eu dividir esse peso aqui, porque é muita coisa para mim. Então, está vendo? Ergonomia, né? Essa questão de levantamento de pesos especificamente, que eu quero falar, a ergonomia é muito ampla, tá? Mas eu quero falar sobre o levantamento de peso. Uma coisa que a gente tem que fazer um planejamento estratégico, porque senão a gente vai arrebentar a nossa coluna. Então, lembra disso, flexionar o joelho, coluna reta, né? Por o peso, né? Deus, quando ele fez o corpo humano, ele fez os músculos da perna, que são os maiores, da coxa, é o maior músculo que a gente tem no corpo humano, foi ele que Deus projetou para quê? Para carregar peso, tá? Então nas costas tem músculo, tem musculatura, mas é uma musculatura pequena, que não foi projetada para isso, para levantar peso. Então, a gente saber disso, a gente entender isso, já vai direcionar a nossa mente para a gente ter mais resultado, igual aquele lenhador, né? Ele não era novinho, mas ele teve muito mais resultado que aquele novinho que tinha uma condição física melhor. Por quê? Porque ele sabia a forma, ele afiou o machado, ele foi lá e fazia da forma correta, né? Não fazendo um esforço muito grande para não conseguir ter um resultado bom, diferente daquele senhor. Então é a mesma coisa que acontece aí no nosso trabalho, tá? A gente tem que fazer um planejamento estratégico. Para quê? Para a gente conseguir apresentar mais resultados em menos tempo. E para isso a gente precisa fazer o quê? Precisa afiar o machado, precisa vir em treinamento, precisa conversar com os companheiros, precisa estar antenado em quais são os procedimentos da empresa, precisa se atualizar, ter a mente aberta, né? A pessoa orgulhosa não tem a mente aberta. Por quê? Porque ela acha que ela sabe tudo. Agora a pessoa humilde,
ela entende que ela não sabe tudo, que ela precisa absorver mais conhecimento, mais informações. E você que está aqui assistindo esse vídeo é uma pessoa que demonstra isso, que tem a humildade de, poxa, eu vou assistir para mim poder aprender ou relembrar alguma coisa que seja importante para o meu dia a dia. Então, se fez sentido para você, manda um comentário aqui embaixo, manda um joinha aqui. Esse foi nosso assunto sobre planejamento estratégico aplicado aí à questão da segurança, para a gente poder prevenir acidente, para a gente poder trabalhar de uma forma mais segura. E nós aqui da equipe gestora agradecemos você que esteve aqui, que participou desse vídeo aqui. Deixa seu like aqui, compartilha, curte aqui, e a gente está se esforçando para sempre trazer conteúdo que seja relevante para você e para sua empresa aí. Se fez sentido para você, deixa seu comentário e logo tem mais vídeo para vocês. Abraço, até a próxima.